Olá, o meu nome é Sebastião Barata e aqui estou mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um escritor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. E hoje vamos falar de Hermann Hesse, um romancista, poeta e também pintor alemão, nascido em 1877 na pequena cidade de Calw, no estado de Baden-Württemberg, na Alemanha, e falecido em 1962 em Montagnola, junto a Lugano, na Suíça, que foi galardoado com o Prémio Nobel de Literatura de 1946, exatamente o ano em que eu nasci. Ora bem, Hermann Karl Hesse nasceu em Calw, como já disse, na orla da Floresta Negra, ali no estado federal alemão de Baden-Württemberg, então a 2 de julho de 1877. O seu pai, que era de nacionalidade russa, tinha nascido em Weissenstein, na Estónia, e a mãe tinha nascido na Índia, em Talacheri, portanto, filha de um missionário pietista, portanto, uma religião protestante, um, que era missionário, portanto, na altura, lá na Índia. Em 1881, tinha ele, portanto, 4 anos, a família mudou-se lá de Calw para Basileia, na Suíça, e ali viveram durante 6 anos. Depois voltaram de novo a Calw, e aí ele frequentou a escola, andou na escola de Göppingen, e, entretanto, os pais depositavam nele muitas esperanças de que ele viesse a seguir a tradição de familiar, de teologia, não é? De seguir, ser pastor, e meteram-no no seminário protestante, lá de Malbronn, em 1891. Mas ele só lá esteve cerca de 7 meses. Não se dava com aquilo, dizia que era demasiado rigor para ele, e, e então fugiu do seminário e foi encontrado, perdido, deambulando pelo campo, confuso, transtornado, vinha de lá nas últimas. Pronto, tiveram que desistir da ideia e ele foi frequentar uma escola secular, né? E, mas aí também se revelou inadaptação, uh, enfim, ele não tinha vocação para estar fechado, para estar preso, e abandonou também os estudos. Ele, desde adolescente, né, desde essa altura, que começou a desligar, a desligar-se da religião cristã, e acabou por romper com a família e foi trabalhar. Foi trabalhar, lá, trabalhou lá em Calme, primeiro como aprendiz de relojoeiro, depois como empregado de balcão numa livraria, também foi também mecânico, e acabou, de facto, depois por ir a trabalhar, por ser livreiro em Tübingen. E a ele aí acabou por se juntar a uma tertúlia literária com o nome de Le Petit Cénacle, um, que haveria de ter não só um grande fomento na sua voracidade pela leitura, mas que terminou também a futura vocação de Hesse para a escrita. Depois, em 1899, ele começou realmente a publicar. Nessa altura editou dois trabalhos, dois livros de poemas de jovem, não é? Poemas da juventude. Depois, em 1902, publicou então, um livro já mais a sério, também de poemas, que se chamou mesmo Poemas, e outro que foi realmente o seu primeiro sucesso, que era o romance
o Peter Kamenzind, que foi editado em 1904. É um romance que conta a história de um jovem que se revolta contra o sistema educacional da sua aldeia natal, portanto, inspirado no seu próprio caso, não é? O livro teve grande aceitação por parte do público e foi, de facto, a sua primeira obra a sério. E mais ou menos por essa mesma altura, ele casou-se com uma senhora que era uma fotógrafa, Maria Bernoulli, e comprou uma propriedade numa localidade de Gaienhofen, nas margens do lago Constanza, mais ou menos na fronteira entre a Alemanha e a Suíça, e então passou a dedicar-se à literatura, integralmente à literatura. Passou a ser escritor a tempo inteiro. Em 1911, alguns anos depois, ele desejou aprofundar o estudo das religiões orientais, para o qual ele se começava a sentir mais vocacionado. E então viajou para a Índia, onde os pais já tinham sido missionários, não é? E aí ele esteve uma série de meses e onde manteve contacto com a espiritualidade e a cultura hindu, dos antigos hindus, e temas esses que vieram a exercer uma grande influência nas suas obras futuras, como veremos. Depois a viagem prolongou-se por lá, pelo Oriente, foi até à Indonésia, esteve na China. Pouco depois dessa época, a esposa, portanto, a tal Maria Bernoulli, foi internada num hospital psiquiátrico, começou a ter problemas graves. Os filhos tiveram que ser entregues à tutela de parentes e amigos. E então, em 1912, deixou lá a sua propriedade junto lá ao lago e foi para a Suíça. Mudou-se para Berna e foi aí que ele começou a escrever outro que vinha a ser um grande romance, que é o Rosshalde, que foi editado em 1914, num romance que fala do fracasso do casamento de um casal de artistas. E nesse romance ele faz, de facto, uma profunda introspeção dos seus problemas pessoais, portanto. Entretanto, o tempo passou e começou a Primeira Guerra Mundial, em 1914, né? E durante a guerra, durante a Primeira Guerra Mundial, ele mostrou-se desfavorável a esse militarismo e nacionalismo que se fazia sentir na altura. E então, de lá, da sua residência da Suíça, ele procurou interessar-se, influenciar a evolução dos acontecimentos e interessar-se pela melhoria das condições de vida dos prisioneiros de guerra. Inclusivamente, chegou a mandar livros para os prisioneiros lerem e se ocuparem. O que é certo é que isso não foi bem aceito lá pela Alemanha e acabou por ser considerado um traidor lá pelos seus compatriotas. Depois, então, de terminar a guerra, ele continuou a escrever, não é? E publicou, então, o que foi realmente o seu primeiro grande romance de grande sucesso, que foi o Damian, que foi editado em 1919. É uma obra que reflete o crescente interesse do escritor pela psicanálise de Carl Jung e que foi louvado pelo Thomas Mann, outro grande escritor e também Prémio Nobel. Esse livro, nas primeiras edições, foi assinado com um pseudónimo que era nada mais, nada menos do que o nome do protagonista,
com Emile Sinclair. O S acabou por confessar que era ele o autor e depois, daí para diante, tem sido sempre já publicado com o seu próprio nome. Ora bem, nesse mesmo ano de 1919, a sua vida familiar continuava cada vez pior e então ele deixou a família e foi mais para sul, mais para mesmo já junto à fronteira entre a Suíça e a Itália, numa localidade chamada Montagnola, e onde ele passou a viver e viveu depois o resto da sua vida. E aí dedicou-se a escrever então aquele que viria a ser um dos seus romances que ainda hoje são mais falados. Um romance pequenino, mas que é de uma densidade tremenda e que ainda hoje é dos mais conhecidos dele, que foi o Siddhartha, que foi editado em 1922. Portanto, um romance largamente influenciado pela cultura hindu e chinesa que ele tinha experimentado naquela sua viagem de que já falei. A história cria o início da vida daquele que viria a ser o Buda, o sublime, e que era filho de um Brahman e que se revoltou contra os ensinamentos e as tradições lá do pai, que depois começou a deambular pelo país, né? Cruzou-se com as mais diversas personagens, teve as mais variadas experiências, encontrou-se com gente boa e gente má, enfim, e acabou por encontrar a iluminação espiritual junto de um outro iluminado, um outro Buda. Ora bem, mas voltando atrás, portanto, nesse tal ano de 1919, ele travou conhecimento com uma senhora, uma chamada Ruth Wenger, que aliás ainda era muito jovem, que era filha de uma escritora lá suíça, que era a Lisa Wenger, que era, portanto, muitíssimo mais nova do que ele. E então, em 1923, ele renunciou à cidadania alemã, adotou a nacionalidade suíça, divorciou-se da primeira esposa, tal Maria Benouilly, e casou-se então com esta Ruth Wenger. Casaram em 1924, mas também não foi feliz. O casamento durou nem creio que nem 3 anos. O que é certo é que dessa experiência de vida com a Ruth Wenger resultou uma das outro grande romance dele, outra grande obra, que em alemão é o Der Steppenwolf, que é em português O Lobo das Steppes, que foi editado em 1927. Neste romance, o protagonista, que era o Harry Haller, é confrontado com a crise da meia-idade e com o dilema de se escolher entre uma vida de ação e uma vida dedicada à contemplação. Uma dualidade que acabou por marcar toda a estrutura da vida e obra do S. Depois esteve alguns anos sozinho e em 1931 tornou a casar. Casou desta vez com uma senhora chamada Ninon Doldin, que era de origem judaica. É que ele conheceu por outra. Começou-se a corresponder com essa moça. Ainda era muito garota, tinha ela só 14 anos. Em 1909, ela escreveu-lhe uma carta e ele achou muito engraçado e respondeu-lhe e nasceu daí uma correspondência entre ambos. Correspondência essa que nunca mais terminou. E depois vieram-se realmente, por acaso, a encontrar-se, a conhecer-se pessoalmente, no ano de 1926. Já nesta altura ele estava separado, ou praticamente separado, lá
da segunda mulher, da Ruth, a Ninon, tinha sido casada, já estava nessa altura já separada, tinha sido casada com um pintor, um tal de B.F. Doldin. O que é certo é que esta Ninon Doldin tornou a vida desse mais calma, mais serena, teve de facto uma influência muito positiva na vida dele. Já nessa altura estávamos a aproximar-nos da Segunda Guerra Mundial, os livros dele continuaram a ser publicados já na Alemanha, e consta que o Goebbels, né, o ministro lá da propaganda do Hitler, teria expedido uma circular para que não lhe pusessem problemas, continuassem a publicar os livros dele, e chegou-se a especular que o S era fã e favorável ao nazismo. Né? O que é certo é que ele escreveu artigos para um jornal que era pró-nazi, um jornal do regime, o Frankfurter Zeitung, foi muito conhecido, e então sobretudo os judeus, os refugiados judeus na Suíça, e não só, começaram a acusá-lo de que ele era nazi, que estava a favor dos nazis. Bem, uma coisa é certa, ele de facto nunca se opôs, nunca declarou que era anti-nazi, que era contra o regime nacional-socialista do Hitler, e até procurou auxiliar os refugiados políticos, sempre que pôde, né? Portanto, ficamos sem saber as suas ideias políticas sobre a matéria. Bem, entretanto, começou a Segunda Guerra Mundial, ele continuava lá na Suíça, e foi nessa altura, em plena Guerra Mundial, no ano de 1943, que foi publicada aquela que viria a ser, de facto, a sua grande obra-prima, que foi O Jogo das Contas de Vidro. Ele mandou o manuscrito no ano anterior, em 1942, tinha-o mandado lá para a Alemanha para ser publicado. O que é certo é que, contrariamente ao costume, o livro não foi autorizado. E mais, o S foi colocado na lista negra dos nazis, e a partir daí, enquanto durou a guerra, não pôde mais publicar nada na Alemanha. O que motivou a viragem não sabemos. Bem, então, mas falando então do jogo das contas de vidro, que é o livro que eu tentei ler esta semana, mas que não consegui, porque é de facto a obra mais longa e também, de facto, realmente a mais famosa do S, e que provavelmente contribuiu decisivamente para ele ganhar o Prémio Nobel. Li talvez metade, vou continuar agora a lê-lo, mas com muita pena não o li todo e, portanto, não vos posso realmente falar completamente acerca deste livro. Mas, de qualquer modo, já fica com uma ideia sobre a história. É uma história utópica, que se passa daqui a 200 ou 250 anos, para aí, lá para o século XXIII, numa imaginária entidade que se chamava a Castália. Não tinha qualquer filiação religiosa, mas tinha uma organização um bocado semelhante a como se fosse uma ordem religiosa. Aliás, até se tentou relacionar com ordens religiosas de outras religiões, como inclusivamente até com os beneditinos, católicos beneditinos. A personagem principal, o herói do livro, que é o Joseph Knecht, Knecht que significa servo, e portanto todos os nomes, é engraçado que os nomes das personagens, das principais personagens do romance, os apelidos são todos significativos.
E então este Joseph Knecht, o jovem servo, que era um órfão, que foi levado para a organização e criado lá pela Castália. Ele começou a dar nas vistas, tornou-se então um estudioso do jogo das contas de vidro, portanto, que é uma coisa interessante, que é a maneira como o livro conta, é, tem uma coisa enigmática, que vai pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco, desvendando, passo a passo, em que é realmente o que era o jogo das contas de vidro. Mas com o jogo das contas de vidro, no fundo, era assim como que um jogo que procurava transformar e fundir, aproveitando as coincidências e as semelhanças das culturas, das várias culturas antigas, das várias civilizações de todos dos outros tempos, àquele tempo, ao tempo atual, a fundir-se com a cultura deles, com a cultura da época. E então era isso em que essa evolução, essa fusão e transformação era o jogo das contas de vidro. Pronto. O que é certo é que o Knest lá, mercê da sua inteligência, sagacidade e apoio dos grandes mestres da ordem, foi subindo na hierarquia e tal, e certamente lá para o fim do livro, pelo que tenho lido, embora ainda lá não cheguei, ele vai se tornar uma personagem importante e vai terminar uma lenda. Nem toda a gente gostará, alguns são capazes de o achar um bocadinho maçudo, porque tem assim, muitas filosofias, muitas ideias, e alguns são capazes de achar um bocadinho pesado, mas não é. Se tiverem paciência e insistirem, vão adorar ler o livro. Ora bem, então vamos continuar. Portanto, como já disse, a guerra terminou, não é? Em 45, e então o ano de 1946 foi um ano maravilhoso para esse. Ele começou por receber o prémio Goethe e alguns meses depois recebeu outro prémio também altissimamente importante, que foi o Prémio Nobel de Literatura. Portanto, o Nobel foi-lhe atribuído pelos seus escritos inspirados, que, enquanto crescem em audácia e penetração, exemplificam os ideais humanitários clássicos e as altas qualidades de estilo. Portanto, foi esta a justificação. Depois, então, dele ganhar o Prémio Nobel, o S nunca mais publicou-se nada de grande valor, mas ele continuou a trabalhar durante os cerca de 20 anos, né, que ainda durou a sua vida. Ele escreveu muitos contos, principalmente inspirados em lembranças da sua infância, também poemas que no geral tinham como tema a natureza. Depois escreveu também ensaios, escreveu diversos ensaios, alguns bastante irónicos, como por exemplo duas autobiografias, mas autobiografias simuladas, que não correspondiam bem à verdade, também um bocado irónicas. Dedicou-se também, durante estes anos, à sua paixão que ele já tinha pela pintura. Ele dedicou-se à aguarela e ele começou a fazer aguarelas e, olha, enviava-os, fazia aguarelas em postais que depois escrevia e enviava aos amigos. Também outro motivo que se calhar também contribuiu para que ele não realmente não se dedicasse nunca mais aprofundadamente a uma obra a sério, foi a grande correspondência em que ele se viu envolvido na sequência de ter ganho o Prémio Nobel. Né? E também porque, talvez por isso, por ter ganho o Prémio Nobel, uma nova geração de leitores começou a aparecer e ele começou a receber muita correspondência até de jovens lá alemães a interessar-se sobre ele e a pedir-lhe conselhos e informações. Ele perdeu muito tempo com correspondência. Especula-se que ele chegaria a escrever mais de 150 páginas por dia de respostas, de cartas, de correspondências. Portanto, diz-se até que
que ele parece que é mesmo verdade que ele, num dos seus ensaios dessa época, ele terá dito que, que tinha uma falta de talento para a ociosidade que o acompanhou toda a vida. Portanto, talvez ele tinha sempre que estar a escrever, sempre que a escrever qualquer coisa, sempre não era capaz de estar quieto, mas o que é certo é que ocupou-se com coisas menores e nunca mais escreveu nada de importante. Até que faleceu. Faleceu em Montanhola, que é, portanto, aquela localidadezinha onde ele vivia, lá a poucos quilómetros do Lago de Lugano, um local muito interessante, e morreu então em 1962, estava durante o sono, durante a noite, vítima de uma hemorragia cerebral. Como já disse, a partir de ter ganho o Prémio Nobel, ele, alguns anos depois, a sua obra começou a decair em declínio, praticamente não começou a perder leitores, a obra tornou-se quase desconhecida. Mas depois, quando foi na década de 60, um, tudo mudou. Tudo mudou. Porque as obras dele, subitamente, de repente, tornaram-se best-sellers nos Estados Unidos. E porquê? Ora, isso é atribuído, e se calhar com muita razão, à associação de vários dos livros dele, nomeadamente o Siddhartha, o Viagens ao Oriente e o Narciso e Goldmund, aos ideais da contracultura, né, dos anos 60, não é? Aquela geração revolucionária, rebelde, dos anos 60, em que, portanto, que estas obras começaram a ser associadas a essa contracultura e começaram a ter muitos leitores, e mais engraçado, eles regressaram depois da Alemanha, da América, onde se tornaram realmente famosos, outra vez à Europa. Na Alemanha, só nos anos de 1972 e 73, venderam, só nesses 2 anos e só lá na Alemanha, mais de 800 mil cópias, os livros dele. A ver. E ainda hoje continua a ser realmente um dos escritores europeus mais lidos e mais traduzidos de todos os autores do século XX. Depois disto, ora, onde é que nós estamos? Já não tenho tempo para grandes conversas. Vou limitar simplesmente a apresentar os livros que eu tenho. Eu tenho muitos livros do S. Creio que são uns 17. Uns 17. Olha, eu começaria por aqui, por apresentar estes uns poucos de livros de contos que eu tenho dele, que um é este, Contos de Amor, Contos de Amor. O outro é este é um livrinho pequenino também de contos, que é Deambulações Fantásticas. Ainda um terceiro livro de contos, que é Os Contos Maravilhosos. Tudo isto são obras publicadas pela Difel, uma editora que infelizmente também é das que já se foram, e com muita pena realmente dos leitores, porque publicava obras maravilhosas de grandes escritores. Depois, ainda um outro de contos, já da Don Quixote, que é, portanto, tem sido agora a editora dele nestes últimos tempos, que é As Mais Belas Histórias, também uma coletânea de contos. Depois, o que é que eu tenho mais? Entramos agora, penso que mais na era dos romances. Este aqui é o Ele e o Outro. Ele e o Outro, que é portanto, um romance que ainda já foi editado há muitos anos, ainda pela Guimarães Editores, que já não existe também há muitos anos, e que tem uma história, um título em português que não tem nada a ver com o título original. O título original, que lá em alemão é o Klein und Wagner,
portanto, duas palavras que dizem muito aos alemães, mas que traduzidas para português não significavam nada. E por isso diz aqui o tradutor, numa justificação, numa explicação, que é a razão de lhe ter dado o nome, ele e o outro. Depois, o que é que tem a seguir? Um livro já assim penso que já seja da sua última fase, que é O Elogio da Velhice, que, como diz aqui, sim, estão reunidos neste volume os mais belos textos dos últimos anos de Hesse, da Hermann Hesse. E já que falo disso, posso falar também a propósito disso de um outro livrinho que eu tenho aqui, também muito engraçado, que este é um livrinho muito pequenino, em tamanho e em grossura, que foi publicado ainda pela Difel, que tem um nome engraçado. Ora, vocês conseguem ler este nome? Lê-se Aquista. Aquista. O que é um aquista? Um aquista é o que vai a águas. Portanto, o S descreve aqui uma experiência, penso eu que até é real, dele, nas termas. Foi para as termas e as pessoas que lá encontrou e conversas que lá teve é uma memória da sua estadia nas termas. Portanto, ele, um aquista, um frequentador das águas. Aqua em latim é água, em português. Depois, vamos então ver aqui aqueles romances de que eu já falei e que, portanto, não vou falar mais, vou limitar a apresentá-los. Este é também muito conhecido dele, que é um romance pequeno, que é O Último Verão de Klingsor. Depois tem outro que é também uma das suas obras mais famosas, também publicado pela Difel, que é o Ross Halba. Este símbolo aqui, que é um símbolo esquisito que não existe em português, se lê-se como se fosse dois S, Ross Halba. Depois temos aqui que se chama Uma Biblioteca da Literatura Universal. Depois tenho então este que é de facto um dos que renasceram nos anos 60, em que ele fala sobre a sua viagem ao Oriente, que é mesmo uma viagem ao país da manhã. E temos então um dos seus mais famosos romances, e também dos maiores, que é o Narciso e Goldmund, que também já referi ali atrás. Este também é um dos mais famosos, está aqui publicado nesta edição dos livros RTP, portanto, uma associação entre a Leia e a Rádio, a RTP, a Rádio Televisão Portuguesa. O que é que eu tenho mais? Então, como não podia deixar de ser, o Siddhartha, que também já falei bastante. Outro seu grande livro, que é o Damian, e as suas primeiras obras. Então, a seguir, este que foi o seu primeiro grande livro, o Peter Comenzinde. E, finalmente, como não podia deixar de ser, o Jogo das Contas de Vidro, que é, como já disse, muito aconselho leiam. E todos os outros. Pronto, por hoje, por aqui me fico. E espero que tenham gostado desta conversa sobre o grande Hermann Hesse. E, se Deus quiser, para a semana cá estarei de novo com a história de outro autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. Passem muito bem.